Prefeito, o senhor citou uma série de custos que estão embutidos no tema transporte público, né? E realmente sempre foi um item muito caro e sensível, e nos últimos anos a cidade tem, de fato, passado, os últimos, talvez 20 anos, passado por uma série de transformações nessa área. Mas quando o senhor fala de finanças, também é forçoso reconhecer que, no mínimo, do prefeito Serra para cá, a cidade tem sido administrada de forma responsável em relação a isso. Até, talvez, o mais opositor ao senhor desses últimos prefeitos, o então prefeito Haddad, foi quem conseguiu o grau de investimento para a cidade de São Paulo. E eu queria perguntar para o senhor o seguinte, com base nesse histórico todo, a reforma tributária preocupa o senhor, considerando que São Paulo é uma cidade, uma vocação de serviços e até recentemente uma indústria muito forte? Piperno, se você me permitir só fazer uma ponderação. Sim. Não vou tirar o mérito do prefeito Fernando Haddad, mas a negociação que ele fez não foi exatamente ele. Ele, como prefeito da época, ajudou. Sim. Mas aquela ação foi para todos os estados e todos os municípios na alteração do índice das dívidas. A cidade de São Paulo continuou pagando o mesmo valor. Não alterou o valor da parcela mensal. Diminuiu o valor da dívida. Sim, a negociação da dívida. Mas a parcela ficou igual. A gente continua igual. Ele entregou a gestão dele com 7 bilhões de déficit, né? Então, só para dar a César o que é de César... Não, sim, foi um momento, mas que a cidade conseguiu o grau de investimento. Essa questão das finanças é muito importante. Poucas pessoas... O que eu mais fico triste, a palavra é essa, é triste, da gente ter feito 12 debates e eu não consegui debater com nenhum dos meus concorrentes sobre essa questão da finança, né? Você pega, por exemplo, na época da Marta Suplicy. Ela pegou a cidade de São Paulo com 14 bilhões de dívida, entregou com 25 bi. Qual que foi um dos nossos grandes problemas? A taxa de juros era de 6% ao ano. Ela deixou de pagar algumas prestações e o que dizia o contrato como punição? Se atrasar, vai para 9%. Então, por atraso de parcela, nós vamos para 9%. Olha o nível de responsabilidade do gestor. Porque quando não tem o dinheiro, é que nem na sua casa. Mas, prefeito, o senhor chegou a comentar isso com ela? Ela foi sua secretária. Ela foi secretária convidada pelo Bruno Covas e tem algo que a minha vida inteira eu vou carregar, que é fidelidade. Sim. Que é fidelidade. Ela foi convidada pelo prefeito Bruno Covas, ela apoiou o Bruno Covas e a mim contra o Guilherme Boulos na eleição de 2020, né? E exercia uma função de secretária de Relações Internacionais. E agora está lá do outro lado. Mas, enfim, não estou nem questionando a qualidade dela, só estou dizendo assim, do ponto de vista financeiro, eu trouxe um dado do governo dela financeiro. O quanto que é importante manter a parcela em dia, o quanto é importante a gente poder ter responsabilidade fiscal, dá para fazer, faz que nem, por exemplo, eles me criticam, o meu adversário, ele fala que se ganhar, ainda bem que ele não vai ganhar, que ele vai revogar a minha reforma da Previdência. As pessoas precisam saber se isso é algo desejável, né? Vocês poderiam colaborar com isso. É desejável? Nós tínhamos 171 bilhões de déficit atuarial, eu tinha 6 bi de déficit anual no pagamento da minha cota patronal. Eu fiz a reforma da Previdência e eu tirei 100 bilhões do déficit atuarial. Se eu não tivesse feito a reforma da Previdência, hoje seriam 208 bilhões o déficit atuarial. Eu ia deixar a Previdência quebrar para aquela pessoa que trabalhou a vida inteira, o funcionário público que trabalhou a vida inteira, correu o risco de não receber sua aposentadoria em algum momento, porque as pessoas acham que isso não poderia acontecer. Poderia sim. Eu vou te dizer, pega o Rio de Janeiro, pega o Rio Grande do Sul, pega Minas Gerais, né? Minas Gerais e Rio Grande do Sul, mais drástico ainda, ficou sem pagar salário de funcionário. Isso aqui, gente, ano que vem serão 123 bi de orçamento. Isso aqui não é para amador, não. Nós temos uma responsabilidade gigante de uma cidade de 12 milhões de habitantes, né? Então, a questão de cuidar das finanças, ser zeloso com as finanças, fazer aquilo que é possível, ter coragem de fazer aquilo que é necessário fazer, é algo de suma importância. Agora, com relação à sua pergunta, eu estou muito tranquilo. A FIT, que é a agência internacional que classifica os países, estados e municípios, nos deu a classificação de AAA. Hoje, São Paulo é 3As. Alto nível de investimento, baixo nível de investimento. Nós estamos batendo o recorde de investimento, recorde de obras. Eu vou entregar mais de 8 mil obras. 18 bilhões de investimento esse ano. Ano passado, 14 bi. Ano retrasado, 8,5 bi. Qual foi o maior investimento que São Paulo já teve fora esses anos? 2020, de 4,1 bi. Eu
quadrupliquei a capacidade de investimento da cidade de São Paulo. É pouco, né? Não, é muito. É muito. E a gente tem condições de fazer mais ainda. Não, mas eu perguntei para o senhor sobre a reforma tributária te preocupa? Sobre a reforma tributária, preocupa, porque é importante que a reforma tributária fosse realizada, porque é um emaranhado de alíquotas, de lei, né, essas coisas todas, mas para as cidades, eu acho que a gente conseguiu avançar. Eu sou vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos, o presidente é o prefeito Edivaldo, e eu fui com vários prefeitos para Brasília e a gente conseguiu fazer algumas alterações. Quais elas as principais? Do comitê gestor, a proposta inicial era o seguinte, era por prefeitura. Então, eu ia ter o mesmo voto de uma cidade com 2.000 habitantes. Então, a gente conseguiu mudar para fazer proporcional, não, era um absurdo, né? Para fazer proporcional o peso do voto com a quantidade de habitantes. Então, melhorou. Mas a gente vai ter, nesses próximos 10 anos, precisa ter um cuidado muito grande, porque vai mudar a base. Hoje, a cidade de São Paulo, ela tem uma receita muito grande, porque muitas das atividades da Lei Complementar 157, de que as pessoas pagam imposto no local da sede. E vai alterar isso, todos os impostos serão pagos no local do consumo. Então, vai ter ali, mas eu já estou com a equipe toda preparada para que a gente, no decorrer desse tempo, vá se ajustando, né, e que a gente possa passar por esse momento, sendo beneficiado com a simplificação da legislação tributária, mas sem pesar aqui na cidade de São Paulo, porque tem uma coisa importante. O que eles deixaram lá? Que agora o prefeito pode fazer aumento de IPTU sem mandar projeto de lei para a Câmara, né? Então, eu não sou a favor de aumentar impostos. Então, existe um exercício. Qual que é o exercício? Enxugar as contas, fazer concessões, PPPs, reduzir o inchaço do governo, ter mais ações voltadas para atratividade de empresas, economia vibrante e assim a gente poder desenvolver sem nenhum problema para você que é contribuinte.